Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que olha que situação para o torcedor, ver o clube do jeito que tá, perdeu o Paulinho, deve perder o Matias Zarate, é o que tudo indica, né? E assim, saiu o balanço financeiro do clube e a dívida aumentou, mesmo o time tendo se tornado SAF, né? Que assim, a SAF do Atlético ela é única, né? Comparada às outras do Brasil. Você vê, Bahia tá contratando o William José. Se quiserem que eu grave vídeo sobre isso, eu gravo, né? A gente tá vendo lá a SAF do Cruzeiro contratando jogador tendo poder mais. Você pode até questionar a montagem de elenco do Cruzeiro, se vai dar certo ou não. Muitos veteranos, alguns jogadores em fase ruim. Mas assim, tá contratando, tá gastando. O objetivo claramente é ser mais competitivo. E é por aí vai, né? Todas as SAFs investindo uma fortuna, menos a do Atlético, inclusive a dívida aumentando. E é muito engraçado o fato de que a dívida do Atlético aumenta principalmente na questão dos juros bancários, né? E o Atlético deve para bancos como o Banco Inter, Banco BMG, que são os bancos dos donos do Atlético. Os donos do Atlético, Rubens Menin, né? Tipo assim, também tem o Rafael Menin, Ricardo Guimarães, etc. Esses caras são os donos dos bancos para o qual o Atlético Mineiro está devendo e os juros estão cada vez maiores, a dívida está aumentando cada vez mais. E, assim, isso num ano que o Atlético Mineiro foi finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil, eles garantiram mais que o dobro de premiações em dinheiro do que estava se imaginando para a temporada. Eles venderam o Paulinho pela taxa de transferência recorde em âmbito nacional. Isso só para falar o quê? Que tecnicamente, com lucros muito maiores do que se imaginava, com premiações tão grandes assim, era para o Atlético Mineiro ter tido uma premiação, uma redução na dívida grande, né? Maior do que o esperado, né? É assim que se espera de um balanço. Se eles fazem um balanço esperando oitavas de final de Libertadores, oitavas de final de Copa do Brasil, e vem final em ambos, e uma premiação muito maior de oitavas para a decisão, né? Era para a dívida cair muito mais. Por que ela aumenta? Alguém pode me explicar isso, né? Por que a dívida do Atlético está em 1,4 bilhão? Eu até hoje não entendo como que o Atlético está endividado em 1,4 bilhão. Essa conta não fecha. Assim, é aquele negócio, o Atlético foi anunciado, gastou 880 milhões de reais em contratações desde 2020, é grana pra cacete, mas assim, você olha as vendas, o Atlético vendeu mais da metade disso, então assim, aí tem um problema de 400 e poucos milhões, ok, a venda do shopping, que como um todo, pagaria isso, mas não pagou. Aí, ao mesmo tempo, o Atlético nesse período todo ganhou competições, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão, né? Teve todas as campanhas, todas as premiações. E por que não muda? E tem um detalhe extra do ano passado: o Atlético está de estádio novo. O Atlético tem um estádio e a bilheteria, obviamente, assim, aumenta as receitas porque não é de um estádio de aluguel igual o Mineirão. Eles estão ganhando basicamente a totalidade das receitas de a bilheteria de um jogo de futebol, Brasileirão, Libertadores. Para onde está indo esse dinheiro? Me expliquem. A janela de transferências do ano passado, o Atlético gastou quase tudo em agentes livres. O máximo ali que a gente vê eles gastando é o Scarpa. Esse aí custou alguma coisa, né? Tipo, ele custou acho que uns 30 ou 25 milhões de reais, mas nada de absurdo. Para pensar que, por exemplo, até o Fausto Vera foi quanto? 20 milhões de reais? Bernard foi agente livre, Lianco foi agente livre, o Júnior Alonso não custou nem 10 milhões de reais. Então, assim, da onde surgiu esse endividamento extra? Nada que o Atlético gastou era, tipo assim, impossível de cobrir com as premiações extras. E o clube vende jogadores no período e a gente tem que entender a falta de transparência dessa SAF, a falta de transparência dos donos, que quando estavam lá erguendo troféus, eles estavam lá dentro do campo, tirando as fotos, estavam assim, se esbaldando. Agora que o clube está numa situação ruim, aí o que acontece? Eles se escondem e colocam isso. E a minha pergunta é, para onde está indo todo esse dinheiro? Né? Porque o Atlético Mineiro não era para ter se endividado tanto assim. E os custos altos do estádio é culpa deles, porque eles que organizaram a construção do estádio, foi a empreiteira deles que construiu o estádio, então assim, tem isso, né? Eles contrataram quem para fazer o estádio? A MRV, empreiteira de Rubens Menin. Aí se o cara realmente ama o Atlético, por que o Atlético está endividado tanto assim para pagar a conta dele, entende? Porque os juros são tão altos para o clube que ele é dono. Então é uma coisa que é bizarra, né? E aí eu volto aqui à minha teoria, que assim, é uma teoria minha, né? Vocês podem discordar.
O Rubens Menin nunca colocou um centavo no Atlético. Ele colocou dívidas no nome do clube para que no final das contas o quê? O clube se endividasse e ficasse mais fácil dele comprar. Aí chega um momento que eles vão continuar sucateando o clube, vão continuar vendendo jogadores, o elenco vai ficando cada vez mais fraco, nada no clube profissional de verdade. Quem eles colocam para ser diretor de futebol é um ex-jogador do clube, o presidente lá do clube que eles colocaram era basicamente um amigo deles, não tem nada de profissional na gestão do Atlético Mineiro. Aí você para pensar em tudo isso, né? Uma hora o Atlético Mineiro vai parar de ter os frutos dos bons jogadores que tem antes, que estavam ajudando antes, né? O Hulk uma hora aposenta, o Scarpa uma hora sai, entende? Né? Os jogadores vão saindo, o Paulinho já saiu, então assim, tudo vai ficar mais difícil, né? O Cuca pode até fazer um grande trabalho agora, mas uma hora ele sai, né? Tipo, ele não vai ficar mais de um ano no Atlético, né? Quem vier depois disso vai conseguir sustentar o time na primeira divisão, o competitivo, porque o Milito quase jogou o time na segunda divisão. A partir do momento que ficar insustentável para eles, porque a pressão ainda tá pequena, tem um cartaz ou outro ali, mas nada de grande protesto, né? Porque o clube ainda conseguiu umas 2 finais de Copa, por mais que passou vergonha em ambas, ainda conseguiu ir longe, né? A partir do momento que os resultados não vierem, ele vai continuar endividando o clube, aí o próximo SAF que for comprar, a SAF de verdade, não esse bando de embusteiros, né? E usurpadores de patrimônio alheio, né? Porque no final eles fizeram de tudo para comprar o Atlético a preço de banana e evitaram outras SAFs, como é o caso do Grupo City Football, tem matéria do Globo Esporte falando disso, teve até rumores de Todd Bowley, da Fenway Sports Group, porque assim, a SAF do Atlético tenderia a ser melhor do que a das outras, porque já era um time pronto para competir, já era um time pronto para disputar os títulos. Então, assim, tinha tudo já para os caras chegarem, pagarem de bom grado uma dívida que era até maior do que a dos outras SAFs, mas é aquele negócio, não tinha que gastar muito dinheiro em reforço, porque a base já estava pronta, né? Eles fizeram de tudo para que essas outras SAFs não conseguissem comprar, para que eles comprassem, tudo para gerir dessa forma porca, mas gerir porca tipo a maneira consciente, porque nada me tira da cabeça que o clube ficar cada vez mais endividado, eles vão falar que não tem como solucionar e vão vender para outro cara, mas é aquele negócio, né? Então essa dívida do Atlético é boa para eles ganharem dinheiro. Tudo que eles estão fazendo com o clube é para ganhar dinheiro em cima, porque assim, compraram o clube por menos de 650 milhões de reais, né? Visto que dos 913 milhões, 300 é abatimento da dívida bancária, né? Coloca com as aspas, porque a dívida bancária, mesmo com esse abatimento enorme, ainda cresceu. Então, assim, você tem essa situação e no final ali, o Atlético Mineiro vendeu estádio, vendeu elenco, CT de treinamento, tudo para os caras. E essas propriedades todas estão avaliadas, acho que em quase 2,1 bilhão de reais. Eles vão cobrar isso na hora que eles forem vender o clube. Vai chegar o momento que alguém paga. Aí quando alguém pagar, eles se livram do clube e pronto, né? Já ganharam dinheiro em cima, já aumentaram muito a fortuna deles, porque eles têm condição de ganhar muita grana em cima disso. Então, me parece isso. Esse é o meu desabafo, porque eu acho uma falta de respeito com o clube, com o torcedor, tudo o que eles vêm fazendo até agora. Porque no final das contas é isso, dá uma imagem de um clube que está sendo explorado para eles ganharem mais dinheiro. Porque nada me convence que assim, a falta de transparência, onde foi parar todo esse dinheiro para falar que é juro, 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 o banco é de vocês. Vocês não podem chorar o juro porque você monta ele. É assim, quem decide os juros dessa dívida é o banco que pertence a vocês. Então, assim, vocês estão ganhando dinheiro em cima do clube com esses juros horríveis, entende? Vocês montaram isso. E assim, tudo na base de mentiras, né? O empréstimo é sem juros. Tá aí. Se fosse sem juros, não estaria aumentando. Então, é bizarro o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. E agora é ver o que vai acontecer. Mas essa é a minha frustração. Eu tinha que desabafar aqui, porque é uma falta de respeito com o torcedor. A dívida não tem condição da dívida até crescendo para 2 bilhões desse jeito, entende? Nada explica isso. Vender tanto patrimônio, conseguir dinheiro com premiações, reforços, e o time está nesse estágio de dívida, entende? Não existe explicação para isso. Eles montaram todo esse circo para comprar o clube a preço de banana e no futuro venderem por um valor muito maior, porque eles vão ganhar muito dinheiro em cima do clube, porque atleticanos eles não são. Estão pensando no próprio bolso, estão pensando na vida deles e assim, né, usaram o clube para ganhar numa manobra muito dinheiro. Eu acredito que isso vai acontecer cedo ou tarde. Eles vão vender o Atlético por um valor muito maior do que compraram, independente se herdaram o clube melhor ou pior. Então, assim, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.